Mas por mim tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu o poder de fazer, as obras, digo eu, que faço, dão testemunho de mim, que foi meu Pai que me enviou. São João, capítulo 5, versículo 36. Mas agora procurais me fazer morrer. Eu que vos disse a verdade que aprendi de Deus, foi o que Abraão nunca fez. São João, capítulo 8, versículo 40. Desde então que ele não disse nada de si mesmo, que a doutrina que ensinou não é a sua, mas que a tem de Deus, que lhe ordenou vir fazê-la conhecer. Que não faz senão o que Deus lhe deu o poder de fazer, que a verdade que ensina ele aprendeu de Deus, à vontade de quem está submetido. É que não é o próprio Deus, mas seu enviado, seu Messias e seu subordinado. É impossível recusar de maneira mais positiva toda a assimilação à pessoa de Deus e de determinar seu principal papel em termos mais precisos. Não estão aí pensamentos ocultos sob o véu da alegoria e que não se descobrem senão à força de interpretação. É o sentido próprio expresso sem ambiguidade. Se objetasse que Deus, não querendo se fazer conhecer na pessoa de Jesus, enganasse sobre a sua individualidade, poder-se-ia perguntar sobre o que está fundada essa opinião e quem tem autoridade para sondar o fundo de seu pensamento e dar às suas palavras um sentido contrário àquele que elas exprimem. Uma vez que, quando vivo, ninguém o considerava como Deus, mas era olhado ao contrário como um Messias, se não quisesse ser conhecido pelo que era, bastar-lhe-ia nada dizer. De sua afirmação espontânea é preciso concluir que ele não era Deus, o que, se o era, voluntariamente e sem utilidade, disse uma coisa falsa. É de notar-se que São João, aquele dos evangelistas sobre a autoridade de quem mais se apoiou para estabelecer o dogma da divindade do Cristo, seja precisamente o que encerra os argumentos contrários mais numerosos e os mais positivos. Pode-se disso convencer pela leitura das passagens seguintes, que não acrescentam nada. É verdade, as provas já citadas, mas vêm em seu apoio, porque delas ressaltam evidentemente a dualidade e a desigualdade das pessoas. Por causa disso, os judeus perseguiam Jesus e procuravam fazê-lo morrer, porque fizera essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu Pai age até o presente, e eu ajo também. São João capítulo 5, versículos 16 e 17. Porque o Pai não julga ninguém, mas dá todo o poder de julgar ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Aquele que não honra em nada o Filho, não honra em nada o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não cai na condenação, mas já passou da morte à vida. Em verdade vos digo, a hora vem, e ela já veio, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirão viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho ter a vida nele mesmo. E lhe deu o poder de julgar, porque é o Filho do Homem. São João capítulo 5, versículos 22 a 27. E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. E sua palavra não permanecerá em vós, porque não credes naquele que ele enviou. São João capítulo 5, versículos 37 e 38. E quando eu julgar, o meu julgamento será digno de fé, porque não estou só, mas meu Pai que me enviou está comigo. São João capítulo 8, versículo 16.
Jesus, tendo dito essas palavras, levou os olhos ao céu e disse: Meu Pai, a hora é chegada. Glorificai vosso Filho, a fim de que vosso Filho vos glorifique. Como lhe deste poder sobre todos os homens, a fim de que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe destes. Ora, a vida eterna consiste em vos conhecer, a vós que sois o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Eu vos glorifiquei sobre a terra, acabei a obra da qual me encarregastes. E vós, meu Pai, glorificai-me, pois, agora em vós mesmos, dessa glória que tive em vós antes que o mundo fosse. Logo eu não estarei mais no mundo, mas por eles estão ainda no mundo, e eu dele retorno a vós. Pai Santo, conservai em vosso nome aqueles que me destes, a fim de que sejam um como nós. Eu lhes dei vossa palavra, e o mundo os odiou, porque não são em nada do mundo, como eu não sou, eu mesmo do mundo. Santificai-os na verdade. A vossa palavra é a própria verdade. Assim como vós me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e eu me santifico a mim mesmo por eles, a fim de que sejam também santificados na verdade. Eu não peço por eles somente, mas ainda por aqueles que devem crer em mim pela sua palavra, a fim de que estejam todos juntos, como vós, meu Pai, estais em mim e eu em vós, que eles sejam do mesmo modo um em nós, a fim de que o mundo creia que me enviastes. Meu Pai, desejo que lá onde estou, aqueles que me destes ali estejam também comigo, a fim de que contemplem minha glória, que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo em nada vos conheceu, mas eu vos conheci. E estes conheceram que me enviastes. Eu lhes fiz conhecer vosso nome e o farei conhecer ainda, a fim de que o amor, com o qual me amastes, esteja neles, e que eu próprio o esteja neles. São João capítulo 17, versículos 1 a 5, 11 a 14, de 17 a 26. Prece de Jesus. É por isso que meu Pai me ama, porque deixo a minha vida para retomá-la. Ninguém ma arrebata, mas sou eu que a deixo por mim mesmo. Tenho o poder de deixá-la e tenho o poder de retomá-la. É o poder que recebi de meu Pai. São João capítulo 10, versículos 17 e 18. Eles tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o alto, disse estas palavras: Meu Pai, eu vos dou graça pelo que me atendestes. Por mim, sabia que me atenderíeis sempre, mas digo isso para esse povo que me cerca, a fim de que creia que foi vós que me enviastes. Morte de Lázaro, São João capítulo 11, versículos 41 e 42. Eu não vos falarei muito mais, porque o príncipe deste mundo vai chegar, embora não tenha nada em mim que lhe pertença, mas a fim de que o mundo conheça que amo meu Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. São João capítulo 14, versículos 30 e 31. Se guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu mesmo guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. São João capítulo 15, versículo 10. Então Jesus, lançando uma grande exclamação, disse: Meu Pai, reponho minha alma em vossas mãos. E pronunciando estas palavras, expirou. São Lucas capítulo 23, versículo 46. Uma vez que Jesus, ao morrer, repunha a sua alma entre as mãos de Deus, tinha, portanto, uma alma distinta de Deus, submissa a Deus, portanto, não era o próprio Deus. As palavras seguintes dão testemunho de uma certa fraqueza humana, de uma apreensão da morte e dos sofrimentos que Jesus vai suportar, e que contrasta com a natureza essencialmente divina que se lhe atribui.
mas elas testemunham ao mesmo tempo uma submissão que é a do inferior ao superior. Então Jesus chegou num lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou ali para orar. E tendo tomado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a estar numa grande aflição. Então lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e velai comigo. E indo um pouco mais longe, se prosternou o rosto contra a terra, pedindo e dizendo: Meu Pai, se for possível, faça com que este cálice se afaste de mim. Não obstante que isso seja não como eu o quero, mas como o quereis. Veio em seguida para os seus discípulos e, tendo-os encontrado dormindo, disse a Pedro: O quê? Não pudestes velar uma meia hora comigo? Velai e orai, a fim de que não cairdes na tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi-se ainda orar uma segunda vez, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, que a vossa vontade seja feita. Jesus no Jardim das Oliveiras. São Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 42. Então lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e velai. E tendo ido um pouco mais longe, se prosternou contra a terra, pedindo que, se fosse possível, essa hora se afastasse dele, e dizia: Abba, meu Pai, tudo vos é possível, transportai este cálice para longe de mim, contudo que a vossa vontade seja feita e não a minha. São Marcos capítulo 14, versículos 34, 35 e 36. Quando chegou naquele lugar, lhes disse: Orai a fim de que não sucumbais em nada à tentação. E estando longe deles, em torno de um lanço de pedra, pôs-se de joelhos, dizendo: Meu Pai, se quereis, afastai este cálice de mim, contudo que isso não seja minha vontade que se faça, mas a vossa. Então apareceu-lhe um anjo do céu que veio fortificá-lo. E tendo caído em agonia, redobrou as suas preces, e lhe veio um suor de gotas de sangue que corria até a terra. São Lucas capítulo 22, versículos de 40 a 44. E na 9ª hora Jesus lançou um grande grito, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? São Mateus capítulo 27, versículo 46. E na 9ª hora Jesus lançou um grande grito, dizendo: meu Deus, por que me abandonastes? São Marcos capítulo 20, versículo 34. As palavras seguintes poderiam deixar alguma incerteza e dar lugar a crer numa identificação de Deus com a pessoa de Jesus. Mas além de que não poderia prevalecer sobre os termos precisos daquelas que precedem, levam ainda nelas mesmas a sua própria retificação. Eles lhe disseram: que sois vós, pois? Jesus lhes respondeu: eu sou o princípio de todas as coisas, eu mesmo que vos falo. Tenho muitas coisas a dizer de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e não digo senão o que aprendi com ele. São João capítulo 7, versículos 25 e 26. O que meu Pai me deu é maior do que todas as coisas, e ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Meu Pai e eu somos uma mesma coisa. Quer dizer que seu Pai e ele não são senão um pelo pensamento, uma vez que exprime o pensamento de Deus, e ele tem a palavra de Deus. Então os judeus pegaram pedras para lapidá-lo, e Jesus lhes disse: fiz diante de vós várias boas obras pelo poder de meu Pai. Por qual delas é que me lapidais? Os judeus lhe responderam: não é por nenhuma boa obra que vos lapidamos,
mas por causa de vossa blasfêmia, e porque, sendo homem, vos fazeis Deus. Jesus lhes replicou: Não está escrito na vossa lei: Eu disse que sois deuses? Se, pois, ela chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus está dirigida e que as Escrituras não possam ser destruídas, por que dizeis que blasfemo, eu que meu Pai santificou e enviou no mundo, porque eu disse que sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me creiais, mas se as faço, quando não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, a fim de que conheçais e creais que meu Pai está em mim e eu em meu Pai. São João capítulo 10, versículos 29 a 38. Num outro capítulo, dirigindo-se aos seus discípulos, lhes disse: Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. São João capítulo 14, versículo 20. Dessas palavras não é preciso concluir que Deus e Jesus não fazem senão um. De outro modo, seria preciso concluir também das mesmas palavras que os apóstolos não fazem igualmente senão um com Deus. Quarto, palavras de Jesus depois de sua morte. Jesus lhes respondeu: Não me toqueis, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas ide e procurai os meus irmãos e lhes dizei de minha parte: Eu subi para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Aparição a Maria Madalena, São João, capítulo 20, versículo 17. Mas Jesus, aproximando-se, assim lhes falou: Todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Aparição aos apóstolos, São Mateus capítulo 28, versículo 18. Ora, sois testemunhas destas coisas, e eu vou enviar-vos o dom de meu Pai que vos foi prometido. Aparição aos apóstolos, São Lucas capítulo 24, versículos 48 e 49. Tudo acusa, pois, nas palavras de Jesus, seja quando vivo, seja depois de sua morte, uma dualidade de pessoas perfeitamente distintas, assim como o profundo sentimento de sua inferioridade e de sua subordinação com relação ao Ser Supremo. Por sua insistência ao afirmar espontaneamente, sem ser a isso constrangido nem provocado por quem quer que seja, parece querer protestar de antemão contra o papel que ele previa que se lhe seria atribuído um dia. Se tivesse guardado silêncio sobre o caráter de sua personalidade, o campo estaria aberto para todas as superstições como a todos os sistemas. Mas a precisão de sua linguagem afasta toda a incerteza. Que autoridade maior se pode encontrar do que as próprias palavras de Jesus? Quando diz categoricamente: Sou ou não sou tal coisa, quem ousaria se arrogar o direito de dar-lhe um desmentido, fosse isso para colocá-lo mais alto do que ele mesmo não se coloca? Quem é que razoavelmente pode pretender estar mais esclarecido do que ele sobre a sua própria natureza? Que interpretações podem prevalecer contra afirmações tão formais e tão multiplicadas como estas? Não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é o único Deus verdadeiro. É de sua parte que venho. Eu digo o que vi na casa de meu Pai. Não cabe a mim vô-lo dar, mas isso será para aqueles a quem meu Pai o preparou. Eu me vou para meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Por que me chamais bom? Não há senão Deus que seja bom. Não falo por mim mesmo, mas meu Pai que me enviou foi quem me prescreveu pelo seu mandamento o que devo dizer. A minha doutrina não é minha doutrina, mas a doutrina daquele que me enviou. A palavra que ouvistes não é a minha palavra, mas a do meu Pai que me enviou. Não faço nada por mim mesmo, mas não digo senão aquilo que meu Pai me ensinou. Nada pude fazer por